Meio-dia no Rio de Janeiro, nós convidamos a todos para o momento do Regina Coeli, que é o momento de nós pararmos para olhar para o céu, escutando os sinos de nossas igrejas, para pensar em Deus, pensar no Senhor e, ao mesmo tempo, com os pés na terra, continuar a nossa missão. Que os sinos nos recordem sempre essa nossa transcendência, mas também imanência, ou seja, a presença de Deus e o mundo presente em nossa vida, levando adiante a boa notícia de quanto Deus nos ama e nos conduz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês, caríssimos amigos e irmãos. Estamos num momento muito cheio de grandes comemorações e celebrações. Vocês escutaram agora há pouco, às 9 horas da manhã, nós celebramos a missa no Colégio Nossa Senhora de Lourdes, lá em Vila Isabel, o centenário do colégio. Dias atrás celebrávamos também no Colégio Santos Anjos, de Ipanema, também os 100 anos. Ali tinha outra irmã também que lembrava que eu celebrei os 90 anos, também de outro colégio. Nós temos um momento muito importante de comemorações nessa época, lembrando justamente uma igreja que foi transformada há 130 anos atrás. A Arquidiocese fez 130 anos que ela se tornou Arquidiocese, porque até então, no Brasil ainda dependente do padroado, nós tínhamos 5, 6 dioceses e apenas uma única arquidiocese. O Rio era uma prelazia que ainda faltava dar esse passo para ser arquidiocese. Foi justamente com a libertação da igreja, né, com a época da República, que foi possível reorganizar a hierarquia da igreja, como é o decreto da criação da Arquidiocese do Rio de Janeiro e mais outras 5 dioceses do Brasil, lá 3 anos depois, né, que aconteceu a República. A igreja se reorganiza, retoma a sua independência e vai organizando por si mesma a sua própria caminhada. Um belo momento. E o Rio de Janeiro, naquela época, assumiu um protagonismo muito grande, né, porque justamente que aconteceram vários momentos, inclusive há 100 anos nós tivemos vários colégios sendo fundados aqui. Nós também completamos 100 anos, mês passado, da fundação do Centro Dom Vital, que foi um bispo que foi perseguido na época do Império, conjuntamente com outro de Belém e outro lá do Nordeste. Ou seja, nós vemos aí tudo o que aconteceu, e o Centro Dom Vital tem 100 anos da sua presença aqui no Rio de Janeiro e ajudou os leigos e leigas a se manifestarem já há 100 anos, e tem esse belo e importante trabalho. Acho que vale a pena. Nós vemos aí como aos poucos, depois da República, como a igreja vai se projetando, fazendo a sua parte. Além disso, nós celebramos 90 anos do Cristo Redentor, também na mesma época na Pontifícia Universidade Católica, também Dom Leme também fundou o Santuário de Oração Perpétua. Enfim, são tantos acontecimentos nesse tempo, né? Ou seja, são 3 anos depois da República que já começa a igreja a se reorganizar, tanto na sua hierarquia, e depois a fundar também momentos importantes. E como aqui era a capital da República, tinha uma repercussão pelo Brasil afora aquilo que aqui acontecia. E aos poucos a igreja vai se reorganizando, dando passos importantes. Nós celebramos neste ano 100 anos do Congresso Eucarístico aqui do Rio de Janeiro. E, pelas minhas contas, é o primeiro Congresso Eucarístico Nacional, que foi para comemorar o centenário da independência. Nesse ano nós fazemos 200 anos de independência e 100 anos desse primeiro Congresso Eucarístico Nacional. Tivemos o internacional aqui na década de 50, mas na década de 20, em 22, tivemos o nacional. Portanto, acontecimentos que vão marcando a nossa presença e a nossa história. E nós somos herdeiros, meus irmãos e irmãs, de tantos acontecimentos assim, e somos chamados a ver como é que nós podemos hoje também aceitar os desafios da missão evangelizadora nessa mudança de época.
Se na época em que a República, a gente fez essa libertação da igreja, não mais ligada ao padroado, nós vemos que a igreja soube responder a isso tudo, se reorganizando, trabalhando também na cultura, na evangelização, na missão popular, na vida das religiosas, na fundação de colégios católicos, na presença junto à intelectualidade, na parte acadêmica. Quantos aspectos marcaram esse tempo, né, da década de 20, né, que começou justamente a dar esses belos e importantes passos, né? Assim que começou o século, praticamente o século XX. Portanto, meus irmãos e irmãs, vamos pensar bem, né, também nos desafios de hoje, que nós temos hoje na nossa vida. Nós temos alguns desafios que estão sendo assim celebrados esses dias. Um deles é a comunicação. Temos aí 30 anos da Rádio Catedral, mas nós temos justamente a Semana Nacional, a Semana Mundial, né, Semana Mundial da Comunicação Social, que comemora o Dia Mundial das Comunicações Sociais, o 56º Dia Mundial das Comunicações Sociais, que foi o único dia criado pelo Concílio Vaticano II no documento Interminífica, o decreto Interminífica criou um dia para as comunicações sociais que o Papa São Paulo VI marcou que deveria ser o domingo que antecede a festa de Pentecostes, que para nós no Brasil é o domingo da Ascensão do Senhor. Portanto, um desafio da igreja é a comunicação, comunicar a verdade, evangelizar, catequizar, chegar aos corações das pessoas. A comunicação que, claro, nós fazemos aqui pelo meio de comunicação, como a Rádio Catedral, a Web TV Redentor, as páginas digitais, mas é tudo que nós fazemos também para comunicar o Evangelho. E o Papa lembra nessa mensagem para este ano que tem como tema escutar com o ouvido do coração. Portanto, é para nós uma oportunidade, meus irmãos e irmãs, de pensarmos como fazer para vivenciar intensamente também a comunicação para que a evangelização aconteça. Também essa semana, estamos aí concluindo amanhã, no domingo da Ascensão, concluindo a semana Laudato Si, porque a gente essa semana fez 7 anos que o Papa Francisco assinou esse documento chamado Laudato Si, que fala da nossa casa comum, ou da ecologia, ou do meio ambiente, e foi no domingo de Pentecostes, naquele ano caía no dia 24, né? E uma semana toda de acontecimentos, de comemorações que nos preparam também para a nossa Dia do Meio Ambiente no Brasil, no dia 5 de junho próximo. E na questão do meio ambiente, do Laudato Si, nós temos muitas atividades. Temos nosso vicariato para a caridade social, que tem todo um departamento de meio ambiente, que tem também essa grande responsabilidade de animar, de acompanhar todos os trabalhos com relação ao meio ambiente em nossa arquidiocese. E tem vários trabalhos, participei de muitos encontros, de muitas atividades no passado. E ultimamente quem tem assim capitaneado esse trabalho com relação ao meio ambiente, reciclagem, os mais diversos, é o Santuário Basílica da Penha. Ali tem várias atividades nesse sentido. Portanto, Semana das Comunicações Sociais, Semana Laudato Si, que termos consciência da nossa responsabilidade com o mundo que nós vivemos e com o meio ambiente onde nós estamos. Nós somos responsáveis pela nossa casa e de cuidar bem da nossa casa. Mas também, meus irmãos e irmãs, nesse domingo da Ascensão do Senhor e também do Dia Mundial das Comunicações, escutar com o ouvido do coração, também começa na igreja a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Tem como tema: vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorar-lhe. Ou seja, o Evangelho de Mateus 2:2. Ou seja, começando justamente agora nesse domingo, até o próximo domingo, temos a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, onde a igreja nos pede que nos rezemos nessa intenção, rezemos na oração dos fiéis, e temos aqui na Arquidiocese várias atividades, entre as quais a tradicional vigília ecumênica que acontece no sábado, dia 29, sabe, no sábado, né, começa agora dia 29, mas começa no sábado, dia 4 de junho, né, temos a vigília de Pentecostes ecumênica lá em Copacabana, e temos essas atividades ecumênicas durante essa semana. Mas também essa semana ela emenda, quem não começou ainda
a novena de Pentecostes na sexta-feira. Começará nesta segunda-feira a semana de Pentecostes, que vai culminar com a vigília de Pentecostes e com a festa de Pentecostes, que é também uma oportunidade de nós clamarmos com Maria, mês de maio, clamarmos a vinda do Espírito Santo, que se renove em nossa vida e renove nossos corações, renove também toda a nossa existência. Portanto, um tempo muito cheio de grandes acontecimentos e de grandes momentos da nossa vida. Aqui são situações as mais diversas, caríssimos irmãos e irmãs. E lembrando que Jesus, antes de subir ao céu, no Evangelho de Lucas, que nós estamos lendo esse final de semana, ele vai dizer assim, não é? Ou seja, em seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso, permanecer na cidade até que sejais revestidos da força do alto. Ou seja, permanecer na cidade, ter vindo do Espírito Santo. Foi assim que Jesus falou e eles permaneceram de quinta-feira até domingo de Pentecostes, rezando no cenáculo junto com Maria, quando veio o Espírito Santo. E, ao mesmo tempo, daí saíram pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho a toda criatura. E nesse sentido, meus irmãos e irmãs, que eu gostaria de lembrar a importância da missionariedade. Estamos no ano jubilar missionário. São tantos também comemorações também de eventos ligados às missões, de entidades ligadas à missionariedade. Mas é necessário, além das comemorações, que nós sejamos permanentemente missionários. Além de sermos permanentemente missionários, ou seja, sermos missionários todos os dias da nossa vida e todas as horas do nosso dia. Nós também temos alguns momentos missionários. Temos o ano missionário, esperamos que o ano que vem seja um grande momento missionário para toda a nossa arquidiocese. Ao mesmo tempo, temos vários aspectos que vão marcar, além do ano vocacional nacional, mas também marcam o mês das missões, que é o mês de outubro, a semana missionária, etc. E também os eventos. Eu estou lembrando aqui que começou essa semana, no dia 26, e vai até amanhã, a semana de missão popular no Morro da Providência, ou seja, um momento bonito também da paróquia Santa Catarina de Alexandria, no bairro da Saúde, está promovendo a missão popular. Começou no dia 26 de maio, vai concluir no domingo, dia 29, às 10 da manhã, com a missa de encerramento, de envio, justamente, né, depois tem procissão, Coração de Nossa Senhora. As iniciativas, estou citando apenas uma delas, mas tantas paróquias, tantas comunidades que fazem o trabalho de missão. E é nesse sentido, meus irmãos e irmãs, que ao comemorar 15 anos do documento de Aparecida, entre os vários aspectos do documento de Aparecida que ele coloca justamente a necessidade da missão permanente. Ou seja, de permanentemente vivermos a nossa missionariedade. Nós vimos quantas coisas acontecem, semana disso, semana daquilo, dia disso, dia daquilo, comemorando 100 anos disso, 100 anos daquilo. Nós vemos aí quantas atividades nós temos na história. Mas o que conta também hoje é que nós somos protagonistas hoje da história e somos chamados hoje a fazer a nossa parte, na família, na vizinhança, na sociedade. E sem dúvida, ao celebrarmos tantos acontecimentos e semanas e orações e tantas questões mais, vamos pedir ao Senhor que cada batizado, cada católico seja missionário, seja permanentemente missionário. Não existe apenas que para ser um missionário no mês, um dia, numa semana, embora existam atividades, como acontece aqui, a missão popular, mas o espírito missionário deve estar muito presente no coração de cada um de nós sempre, sem desanimar, sempre com coragem renovada de sermos permanentemente missionários, seja testemunhando Jesus Cristo no trabalho, na escola, na vizinhança, com os amigos, na rua onde nós moramos. Testemunhamos em quem nós cremos e como nós cremos. E ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, de procurar fazer a nossa parcela, esclarecer as pessoas, escutá-las. Inclusive fala a gente o tema do Dia Mundial das Comunicações, de escutar com o ouvido do coração. Também é missão, é saber escutar com o ouvido do coração e testemunhar que em Jesus Cristo nós temos a vida, recebemos a vida. Cabe a nós, portanto, darmos esse passo. E será muito importante que todos nós, com tudo isso que vai acontecendo, não perdêssemos de vista uma coisa,
porque nós temos como centro Jesus Cristo. É o encontro com Ele que nos fez mudar de vida. É o encontro com Ele que nos fez caminhar na igreja. É o encontro com Ele que nos faz ser missionários. É o encontro com Ele que nos faz ser preocupados com os irmãos carentes. É o encontro com Ele que nos faz transformar justamente toda a nossa atividade em evangelização, missão, catequese. Ou seja, nós somos essencialmente aqueles que se encontram com o Senhor. E por tê-lo encontrado, vinde, vede, lembrou ele, lembra-me a palavra de Deus, quando perguntaram a ele: onde moras, mestre? Vinde, vede. Ou seja, de estar com ele. E ficou tão marcante que eles guardaram até a hora em que eles se encontraram com Jesus Cristo, na própria vida, né? A hora que os discípulos que foram chamados se encontraram com o Senhor. E realmente, meus irmãos e irmãs, é nesse aspecto que nós somos chamados, somos convidados a vivenciar em tudo isso que existe ao nosso redor, que é a centralidade. Por que nós fazemos a semana de oração pela unidade dos cristãos? Por que a novena ou semana de Pentecostes? Por que a questão do Laudato Si, a preocupação com o meio ambiente? Por que a questão da comunicação? Enfim, porque as celebrações históricas, como agora, 100 anos do colégio, Nossa Senhora de Lourdes, tudo isso, meus irmãos e irmãs, porque Jesus Cristo é a nossa vida, nós o encontramos, e por tê-lo encontrado é que nós nos empenhamos em poder ser suas testemunhas. É como fala o Evangelho: vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu, né? Ou seja, ele lembra e esclarece aos discípulos que de tudo isso que aconteceu, da sua morte, sepultamento e ressurreição, eles são discípulos disso tudo e são testemunhas disso tudo e devem levar essa boa notícia para todas as pessoas do mundo inteiro. Portanto, a missão popular no Morro da Providência nesse final de semana está sendo um gesto muito concreto, muito interessante e importante nessa caminhada, caríssimos irmãos e irmãs, de podermos vivenciar a nossa missão de poder contagiar com o bem as pessoas ao nosso redor. Que nós, meus irmãos e irmãs, e com tantas missões que nós temos, tanto nas paróquias, como também nas novas comunidades, na vida religiosa, leigos e leigas, missões de preocupação com o social, que vão ajudar as pessoas que estão em situação de rua, como foi na época do frio, agora já está passando um pouco mais, não faltou a distribuir cobertores, mas todos os dias também a questão das quentinhas, a distribuição de alimentos, essa preocupação, meus irmãos e irmãs, de podermos justamente dar esses passos e ter uma consideração com dignidade da pessoa que está nessa situação difícil, pela qual passa, e o fazemos por causa de Jesus Cristo. Não para conquistar um poder, não para apoiar um partido, não para apoiar uma ideologia, mas por causa de Jesus Cristo. Aí está a diferença. E nós fazemos isso porque encontramos Cristo no próximo. E aí nós vamos essa grande preocupação de continuar o nosso testemunho do Senhor Jesus Cristo em nossa vida. E por causa dele é que nós temos todas essas consequências de tantos acontecimentos do passado que nós comemoramos, como do presente que nós estamos chamados a vivenciar cada vez melhor. Portanto, meus irmãos e irmãs, nessa direção que nós estamos empreendendo e nessa caminhada nossa de ver os sinais do Senhor na história, hoje também, como todos esses dias, até o próximo domingo, vamos então rezar com Regina Celli. Regina Celli, letare, alleluia. Qui veruisti portare, alleluia. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque quem mereceis trazer em vosso seio, aleluia. Ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignaste alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, concedei-nos, vos suplicamos, que por sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna, por Cristo Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, caríssimos amigos e irmãos, nesses dias nós estamos numa assembleia da Comissão da América Latina, então não acompanhei o desenvolver, os amigos da rádio, da meta que vamos alcançando, e nós estamos na corrida da meta. Hoje, já dia 28, estamos chegando ao final do mês de maio, mês de Maria, e chegamos a 84% da nossa meta. Pedimos a Deus que nos ajude, para que a gente possa dar passo já. No mês passado também nós não conseguimos chegar ao 100% exato, mas chegamos a duras custas com a colaboração de todos, bem pertinho. Também nós pedimos a Deus, temos aí mais alguns dias, para podermos concluir e chegar ao 100% da meta da nós que nós tanto almejamos, que é terminar, segundo o que foi feito, o post que foi feito, o terço de Nossa Senhora de Fátima, que aos poucos vai se concluindo. Então nós pedimos a todos os amigos da rádio, todos os benfeitores, que façam campanhas, que nos ajudem para chegarmos aí aos 100%. Já chegamos a 84%. Estamos já com o novo transmissor no ar, que tem melhorou bastante a recepção, e no mês de junho iremos também colocar as novas antenas também, de tal maneira que a Rádio Catedral, com seus 30 anos, recebe esse presente, mas também precisa da colaboração de todos vocês, que sabemos que é um tempo difícil para todos, mas cabe a nós, meus irmãos e irmãs, um pouquinho de cada um, ajudar a fazer os grandes momentos e chegamos a grandes conclusões. Chegamos a 84% e nós suspiramos e pedimos para que nós cheguemos a 100% e contamos com a colaboração de todos vocês. Lembramos também que nós continuamos a rezar a São Sebastião nesse tempo de pandemia. Ainda a pandemia continua, temos notícias de tantas pessoas que são contaminadas, que estão às vezes em hospitais, alguns estão morrendo também. Então a pandemia ainda não acabou e cabe a gente justamente continuar aquilo que a Igreja do Rio de Janeiro recomendou. Nós voltamos sem celebrações, outras reuniões, mas dentro do possível, ter sempre álcool na igreja ou no lugar da reunião. Temos também a higienização dos bancos, como estamos acostumados, o uso da máscara sempre que for necessário ou possível, principalmente quando tiver muita gente, e também a questão de um certo distanciamento, para podermos aí ter uma certeza de não contaminarmos a ninguém. E ao mesmo tempo a oração ao nosso padroeiro São Sebastião, nosso advogado contra as epidemias, a fome e a guerra, para que nos ajude rezando conosco, como nós fazemos agora. Glorioso mártir São Sebastião, valoroso padroeiro e defensor da cidade do Rio de Janeiro, vós que derramastes o vosso sangue e deste a vossa vida em testemunho da fé em nosso Senhor Jesus Cristo, alcançando do mesmo Senhor a graça de sermos vencedores do nosso verdadeiro inimigo, o pecado, que nos faz viver sem fé, sem esperança e sem caridade. Protegei com a vossa poderosa intercessão os filhos desta terra de Santa Cruz. Livrai-nos da epidemia corporal, moral e espiritual. Fazei que se convertam aqueles que, por querer ou sem querer, são instrumentos de infelicidade para os outros. E que o justo persevere na sua fé e propague o amor de Deus até ao triunfo final. São Sebastião, advogado contra as epidemias, a fome e as guerras, rogai por nós sem cessar. Ó glorioso batalhador da fé, socorrei-nos de nossas fraquezas e necessidades urgentes. Rogai por nós junto a Deus. Amém.
a cruz me abandonar, disposto a perder para ganhar. Singela, pura e doce, amada mãe, que cura e acalma os corações. Mãe de Deus, em teu amor sempre fiel, me acolhe, me protege, me conduz para o céu, me ensina a amar, me põe ao teu cuidado a confiar, em teu grande amor que tudo faz por mim. Me leva ao teu Senhor em louvor, eu digo sim. Então, caríssimos amigos e irmãos, nós estamos tendo nesse exato momento, lá no Centro de Cultura e Pastoral e Social, lá no Irajá, Paróquia Nacional da Apresentação, mais um ECOM, Encontro de Comunicação. Teremos missa aqui daqui a pouquinho lá, né, com o nosso pessoal refletindo sobre o tema do Dia Mundial das Comunicações, que nós temos a semana toda justamente refletindo sobre isso, mas hoje tem o Encontro de Comunicação ECOM, e assim preparamos o nosso povo para amanhã, então nas suas paróquias celebrarem o Dia Mundial das Comunicações, né? Então agradecemos aí a Deus por tomar esse trabalho que é feito, e com a comunicação, tanto do Vicariato de Comunicação da Arquidiocese, que é o grande guarda-chuva, que é responsável por toda a comunicação da Arquidiocese, assessoria de imprensa, meios de comunicação, pastoral de comunicação, enfim, todo um trabalho que é feito, né, dessa em comunhão. E o grande segredo é vivermos em comunhão. O Vicariato de Comunicação é aquele que tem todo esse grande guarda-chuva. Tanto os meios de comunicação, como a pastoral da comunicação, como também toda a reflexão sobre a comunicação, assessoria de imprensa, que faz parte um pouco dessa missão. E, ao mesmo tempo, nós temos aí vários outros momentos importantes no dia de hoje, né? Também nós agradecemos aqueles que estão conosco, também pedindo suas intenções e orações aqui, o Júnior, Nicolau Tuma, lá de Belém, que estava reclamando tanto que não estava conseguindo acessar as imagens do Ângelos, ou do Regina Celli. Hoje está feliz da vida, batendo palma o tempo todo aqui, né? Puxa vida, aqui dentro do Facebook. Mas agradecemos a todos que estão conosco, a Lígia Rodrigues, a Sueli do Nascimento, Francisca Florencio, Aparecida Águida, Elizabeth Gomes, Ruth da Paixão Noronha, Aline Bezerra, Rose Fragoso, enfim, tantos outros aí, o Júnior mais uma vez também lá, dizendo os seus améns. Então, meus irmãos e irmãs, tenhamos um bom final de semana, uma boa celebração da Ascensão do Senhor, do Dia Mundial das Comunicações, e uma boa continuação também da novena de Pentecostes, ou quem vai fazer a semana de Pentecostes, a partir de segunda-feira, junto com oração pela unidade dos cristãos. Que Deus abençoe, nos proteja e guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.